Me remeto a alguns questionamentos que eu tenho recebido nas minhas redes sobre Bolsonaro vai para Papuda ou vai ficar em casa? Muito bom dia. Bom dia, Basília. Bom dia. Satisfação estar aqui no seu canal, com toda essa audiência que nos acompanha. Eu creio, Basília, que o Supremo Tribunal Federal já deu o seu recado no início desse ano, quando ele fez o julgamento final na apreciação dos embargos infringentes no caso do ex-presidente Fernando Collor de Mello. Aliás, um recado ali de várias faces. Primeiro, dizer a Jair Bolsonaro que ele não seria o único presidente da República sendo julgado na corte, que a corte já havia julgado Fernando Collor de Mello. Em verdade, Collor havia sido julgado lá atrás, conseguiu opor embargos infringentes, e o Supremo se apressou esse ano para julgar os embargos, determinar o início do cumprimento da pena, e quando Collor de Mello já estava no estabelecimento prisional em Maceió, 2 dias depois, veio a autorização para cumprimento da pena em regime domiciliar. Hoje ele cumpre pena no seu apartamento, na praia, em Maceió. De maneira que ali ficou um pouco recado. Réus com uma certa idade, quase todos comórbidos, porque a pessoa chega aos 70 anos, dificilmente não tem alguma enfermidade até grave. O ex-presidente Jair Bolsonaro tem lá os seus problemas de saúde sabidamente conhecidos por todos, de modo que talvez ele seja condenado a uma pena privativa de liberdade e talvez, com base no entendimento firmado pela própria Corte, em provas do seu estado de saúde, ele seja levado a uma prisão domiciliar. Essa é a possibilidade maior, é nisso que eu aposto, embora, claro, tudo possa acontecer. Olha, doutor, o senhor chamou atenção para o caso do ex-presidente Fernando Collor de Mello, fazendo aqui um link com o que eu comentei há pouco com os espectadores, né? Não é a primeira vez que a gente está diante do julgamento que foca em um ex-presidente, né? Alguém que anos atrás foi escolhido ao posto mais importante da política do Brasil, graças ao voto popular, e agora ele volta a ser notícia, ser destaque, mas num contexto bem negativo, que é alguém que pode ser condenado e até levado à prisão. Quando o senhor faz essa comparação com o caso do Collor, muito bem pontuado, o Collor foi condenado pelo recebimento de 20 milhões de reais no caso do pagamento de propina envolvendo a BR Distribuidora. E naquela situação, muitas pessoas acreditavam que ele não iria para a prisão. Se eu não me engano, a condenação de 2023 é uma condenação recente, mas que não foi executada, né? Digamos assim, a prisão não foi executada imediatamente, porque ainda houve a etapa de recursos. O que pode acontecer no caso do ex-presidente Jair Bolsonaro? Porque, diferentemente do Collor, ele já está preso em casa. A sua questão, Basília, é nada menos que fundamental, decisiva, é uma questão tronco na análise do problema. Por quê? Collor foi condenado lá atrás por crimes contra a administração pública, como corrupção passiva e também lavagem de dinheiro, e opôs embargos infringentes. Os embargos infringentes são um recurso existente, tanto na Lei Processual Penal, no Código de Processo Penal, quanto no regimento interno do Supremo Tribunal Federal, para que aquele que vier a ser condenado recorra para a própria instância, até porque não existe nenhuma instância acima do Supremo Tribunal Federal, mas não é um recurso tipificador do duplo grau de jurisdição. Não é um recurso característico do duplo grau de jurisdição. É um recurso para a própria instância em circunstâncias excepcionais. E qual é a principal dessas circunstâncias? Ter havido uma decisão dissidente pela absolvição dentro do colegiado. Na época, Collor estava sendo julgado no plenário, com 11 ministros. Agora, Jair Bolsonaro é julgado na primeira turma com 5 ministros. Portanto, quem for condenado à unanimidade não poderá opor os embargos infringentes. Especula-se muito que talvez um ministro da primeira turma possa absolver Bolsonaro. Bem, isso também não será suficiente para os embargos infringentes, e eu concluo aqui explicando por quê, Basília. Os embargos infringentes exigem o que se chama de dissidência qualificada. Então não basta um dissidente. No caso da primeira turma, se houver 2 dissidentes votando pela absolvição, aí sim Bolsonaro poderá opor os embargos infringentes. De fato,
Se opostos os embargos infringentes, não creio que isso acontecerá, o julgamento não levará imediatamente ao trânsito em julgado. O Supremo vai ter que apreciar os embargos. O tribunal poderá, sim, pôr fim à medida cautelar penal, por conta de se ter feito o julgamento, ou poderá mantê-la, por não se ter concluído o julgamento final em razão dos embargos. Mas eu faço a seguinte aposta: diferentemente do caso Collor de Mello, em que se tratava de crime contra a administração, de um presidente que não fazia mais o rumor, o barulho necessário na política nacional, diferentemente disso, a ação penal 2668, essa ação penal que está em curso para julgar Jair Bolsonaro e tantos dos seus correligionários e militantes do seu governo, essa ação tem uma repercussão nacional intensa. E o Supremo Tribunal tem o compromisso de não permitir que esse julgamento embarace as eleições de 2026. Então, fazendo uma comparação do caso Collor com o caso Bolsonaro, as semelhanças, a questão da idade avançada e o fato de serem ex-presidentes da República. As diferenças, mesmo que tenha um voto divergente, no grupo de julgadores, não basta só ser um ministro, né? Teriam que ter pelo menos 2 ministros divergentes, já que a turma é formada por 5 magistrados. Lembrando que a primeira turma do Supremo Tribunal Federal é presidida pelo ministro Cristiano Zanin, o relator do caso é o ministro Alexandre de Moraes, e os outros ministros são o Fux, a Carmen Lúcia e o Flávio Dino. Não é só um ex-presidente, mas não vou dizer um candidato virtual porque ele está inelegível, mas alguém que conta com votos e que pode emprestar essa competitividade para outro nome nas urnas de 2026. Então, explica para a gente, por favor, se houver a condenação, cabe recurso na turma somente se 2 ministros se opuserem ao resultado principal? Cabe recurso ao plenário do STF? Muito apoiador, especialmente, diz: por que Bolsonaro não foi julgado no plenário e não na turma? E comentam isso com precisão. Tem razão de ser, sabe, Basília? Colocando as coisas no plano do direito, esquecendo os lados da política, senão a gente não fala a voz da ciência, esse espectador tem razão no comentário que fez. Por quê? Veja que eu disse aqui que Collor de Mello foi julgado no plenário e Bolsonaro está sendo julgado na turma. Ambos ex-presidentes, ambos detentores de foro especial por prerrogativa de função, por crimes cometidos durante o mandato. Ou seja, prerrogativa de foro, eles são julgados diretamente no Supremo Tribunal Federal e não em primeira instância, como todos nós, cidadãos comuns, seríamos julgados acaso acusados. Mas as autoridades com competência, as autoridades com prerrogativa de foro no Supremo Tribunal, até dezembro de 2023, eram julgadas no plenário. Foram tantas as ações penais abarrotando o pleno do tribunal que a própria Corte, em 2023, no último mês, fez uma alteração regimental, alterou o regimento, remetendo essas ações penais para as turmas. Todavia, fez uma ressalva: manteve sob competência do plenário o presidente da República, o presidente da Câmara dos Deputados, não os outros 512 deputados federais, o presidente do Senado, não os outros 80 senadores, o presidente do próprio Supremo Tribunal, não os demais 10 ministros, e o Procurador-Geral da República. Todas as outras autoridades com prerrogativa de foro no Supremo Tribunal passaram a ser julgadas nas turmas. Quem sabe se não haverá 2 votos divergentes em relação ao dano ao patrimônio da União e à deterioração do patrimônio tombado e condenação unânime em relação aos outros crimes. Muito bem, só para explicar, se o placar for esse, uma divergência qualificada em 2 crimes e condenação unânime em 3, caberão embargos infringentes em relação a esses 2 crimes, não em relação aos demais, entende? Então, o tabuleiro de xadrez é um pouco mais complexo do que nós pensamos a priori, Basília.
A expectativa, né, é que eu vou fazer uma avaliação política e o senhor, obviamente, jurídica, doutor, é que a condenação virá. O tamanho dessa condenação é que ainda pode ser relativizada, né, pode ser discutida a partir dessas diferenças nos votos